Costa, sou aluna do oitavo semestre de Medicina da FASM e esse é o meu pré-projeto de TCC. Eu sou orientada pelo Dr. Luciano Pérez, do Departamento de Joelho e Ortopedia da FASM. O título é Análise do impacto da reabilitação na funcionalidade de pacientes submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior, no estudo clínico. Bom, o ligamento cruzado anterior é uma estrutura muito importante para manter a estabilidade do joelho, é uma das articulações mais importantes do nosso membro inferior, e ele vai poder dar para a gente a estabilidade de rotação, ele que limita o movimento de rotação externa e também a movimentação anterior da tíbia. Então, basicamente, a lesão dele acontece muito em homens, principalmente, jovens, ativos, que praticam esportes que precisam mudar de direção com frequência e de forma rápida. Então, handball, como nosso amigo Santoro, que já lesionou o LCA, futebol e lesões como hiperextensão. Então, pode acontecer, tipo, naturalmente, eu estou descendo de um ônibus fazendo hiperextensão de joelho, então não necessariamente apenas em esporte, mas essa lesão, ela é mais frequente na população entre 18 e 45 anos, mais ou menos, que é o que a gente colocou como pessoas ativas. Mas, estatisticamente, até 28 anos e meio é a idade média de que ocorre essa lesão. A gente vai ter essa lesão... Não é uma lesão que vai cicatrizar facilmente, porque infelizmente a região do joelho não tem uma vascularização adequada. Então, o método de escolha para o tratamento vai ser a reconstrução utilizando enxerto. A gente tem comumente usado o enxerto patelar ou enxerto com tendão dos flexores. No nosso serviço, a causística maior é dos flexores, porque a patelar é mais usada em atleta. A gente vai... Tá bom? A recuperação, ela é mais devagar, porque o processo de reconstrução, a gente vai pegar o tendão, a gente vai tirar o que tem de células musculares e vai inserir onde era antigamente o ligamento. Só que não é um ligamento em si, o tecido que está lá não é um ligamento. Então a gente vai ter um processo de fibrose do tecido, depois com a reabilitação a gente vai fazer a quebra dessas fibras. Então a reabilitação é um processo muito importante para você de fato voltar a ter essa atividade de vida diária, para você conseguir trabalhar, você conseguir andar e você retornar à estabilidade do seu joelho. Então, acho que é importante. Bom, a minha hipótese é que pacientes que realizaram a reabilitação supervisionada com fisioterapeuta e ou musculação, após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, apresentam a melhor recuperação funcional, maior amplitude de flexão do joelho operado e maior taxa de retorno à atividade de vida diária em comparação com quem não seguiu um protocolo estruturado. A minha justificativa é que a reabilitação pós-operatória na reconstrução do ligamento cruzado anterior é essencial para a recuperação funcional, retorno a atividades laborais e esportivas, e avaliar a evolução dos pacientes submetidos à reabilitação, supervisionada ou não, permite identificar estratégias eficazes e assim favorecer discussões sobre a melhor proposta terapêutica. O objetivo vai ser analisar o impacto dessa reabilitação na funcionalidade dos pacientes que foram submetidos à reconstrução e a forma como eu pretendo analisar isso vai ser aplicando escalas de atividade e funcionalidade. Então, vão ter duas escalas, que é a escala de Tegner e a escala de Lichau. A escala de Tegner, ela avalia o grau de atividade que essa pessoa está exercendo. Então, em metodologia eu vou explicar de fato como eu vou aplicar isso, mas a escala de Tegner, ela avalia, desde a pessoa ficou aposentada e incapaz de realizar movimentos após a realização do procedimento, seria o nível 0, e o nível 10, se a pessoa conseguiu retornar a praticar de elite. Então, por exemplo, o Ronaldo voltou a jogar bola no time profissional depois que rompeu. E a escala de Lichau, ela avalia sintoma e funcionalidade do joelho após-operatório. Então, se a pessoa tem sintomas como consegue andar sozinho ou ainda usa muleta, se está mancando, se tem dor, se tem edema. Então, vai avaliar esses dois pontos. A avaliação da reabilitação vai ser feita através de um questionário que foi montado por mim e pelo meu orientador, que vai perguntar como foi feita a reabilitação, se ela foi feita com fisioterapeuta, qual que é a frequência de fazer a fisioterapia, por quanto tempo fez, se fez musculação sozinho ou se foi acompanhado por um profissional. E a ideia é fazer a comparação da flexão do joelho operado com o joelho saudável. Então, a comparação vai ser realizado em consultório, o quanto a pessoa já recuperou de grau de flexão de joelho.
Vai ser um estudo observacional, longitudinal, introspectivo. Ele é introspectivo porque eu preciso da parte retrospectiva para conseguir delimitar qual pacientes foram submetidos ao procedimento, por isso eu preciso de acesso ao prontuário. E ele é prospectivo porque eu vou precisar avaliar o paciente no momento. O local vai ser feito no Hospital Quaternário da Zona Leste de São Paulo, no ambulatório de joelho. E a população de estudo vai ser pacientes submetidos à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior com enxerto de tendão flexores realizada entre os anos de 2019 e 2023. Os critérios de inclusão são pacientes de ambos os sexos com idade de 18 a 45 anos, que é a maior causística do serviço, que foram submetidos à reconstrução utilizando tendão dos flexores, porque a reconstrução pelo tendão patelar ela é mais rara, porque ela é usada mais em atletas que têm uma musculatura que consegue, que não vai prejudicar tanto a ausência de parte do tendão patelar, e a causística aqui no serviço é menor, só que a reabilitação do patelar é muito maior, porque tipo, a gente pede muito o nosso braço de alavanca ali. Os procedimentos realizados em 2019 e 2023, porque vou ter acesso a um pós-operatório de longo prazo, então a pessoa já deu tempo de recuperar, que é cerca de 9 meses para terminar o tempo da fibrose e você começar a reabilitação de fato. Então, com esse tipo de 2 anos e meio, 3 anos depois, eu acho que vou conseguir ter uma avaliação melhor da reabilitação. E o procedimento tem que ter sido feito exclusivamente aqui no hospital, porque é padronizado, então os enxertos provavelmente foram todos feitos com a mesma técnica, com a mesma equipe. E além disso, você pode voltar a slide, deixa eu pensar em alguma coisa pra falar. Não, barulho na cabeça. Critério de exclusão. Fora da faixa etária estipulada, então menores de 18 anos ou acima de 45, que fizeram com procedimento com tendão patelar, ou que fizeram procedimento fora do hospital, ou fora do período determinado, e pacientes que não assinaram termos de consentimento livre esclarecido. A coleta de dados vai ser presencialmente no ambulatório. Esses pacientes, o meu orientador ele tem uma planilha de todos os pacientes que ele já realizou cirurgia, e aí a gente pegou todos os pacientes que foram feitos procedimento com o tendão dos flexores, e a ideia é convocar esses pacientes, explicar a pesquisa, se eles querem fazer parte do projeto. Inicialmente a amostra tem mais de 100 pacientes, mas quem vai vir fica a critério. E aí, presencialmente, eu vou imprimir, vai ter a escala de Tegner, que é um anexo, a escala de Tegner de Shonky Score Scale e o questionário próprio. A proposta é eu mesma preencher, não quero fazer por formas, porque pode acabar tendo vazamento, outras pessoas preencherem, então eu vou no ambulatório, eu vou preencher, e no mesmo dia o paciente vai preencher o termo de consentimento. E o questionário próprio também é um apêndice, está no final, que vai perguntar sobre como foi a reabilitação. Posteriormente, como a maioria das perguntas são sim, não, ou então são coisas quantitativas, são poucas perguntas qualitativas, então você analisa descritiva com Excel. Os riscos diretos para esse paciente pode ter desconforto leve durante a avaliação, pois eu vou avaliar o quanto que ele recuperou de amplitude de movimento, então pode ter desconforto. E indireto é a violação de dados, de confidencialidade de dados, mas os autores se comprometem a preservar ao máximo. Benefícios diretos ao pessoa que participar da pesquisa vai ser a avaliação funcional do joelho gratuito, o acompanhamento da evolução da reabilitação pós-cirúrgica, e caso o paciente apresente queixa no momento, a possibilidade de segmento no ambulatório, porque como foi um procedimento feito no serviço, se tiver queixa pode dar segmento. E indiretamente, contribuição direta para o aprimoramento de protocolo de reabilitação pós-cirurgia judicial. A divulgação vai ser em congressos na área de ortopedia e traumatologia, submissão a revistas científicas. O orçamento vai ser puxado integralmente pelos pesquisadores. Esse aqui é o meu cronograma, eu pretendo começar a coletar os dados em agosto, aqui no ambulatório do Hospital Quaternário, e terminar até em janeiro, para em abril estar conseguindo concluir. Pode passar. Aqui esses são o meu orçamento, os questionários que eu vou imprimir, as canetas e o goniômetro, que é o instrumento que eu vou usar para avaliar a amplitude de movimento. Esse é o meu TCNE. Essa é a escala de atividade Tegner. Então, tipo assim, nível 0 é aposentadoria por invalidez devido ao problema do joelho. Então a gente pede para falar, tipo, como a pessoa, o nível de atividade que ela tinha antes da lesão
e atualmente. Então vai desde tipo, nível 1, a pessoa consegue trabalhar, mas ela é tipo secretária, ela fica sentada o dia inteiro e isso é o que limita, mais do que isso ela não consegue. Ou ela consegue tipo, trabalhar pesado, tipo um pedreiro conseguiu voltar a trabalhar normalmente, como construção, esporte competitivo, e o grau máximo são esportes competitivos a nível nacional de elite. E essa é a de lixão. Então a gente vai avaliar se o paciente está mancando, se ele usa apoio, se ele tem sensação de estabilidade ou de travamento, se ele ainda sente dor, se apresenta inchaço, se ele consegue subir escada, se ele consegue realizar um agachamento. E aí a partir disso a gente consegue pontuar para ver literalmente o quão saudável está o joelho dele. Esse é o apêndice, que é o questionário que a gente realizou, então tem tantos dados pessoais e a questão da fisioterapia, se fez, depois, o que fez, se fez fisioterapia, se fez pilates, se fez alguma coisa, quanto tempo fez, a frequência, só tem tipo como foi a experiência, seguiu o protocolo específico, ou se ele só fez fisioterapia tipo, sem um protocolo específico para recuperação, se fez musculação, tá? Se fez musculação, se foi orientado por uma pessoa, por quanto tempo, se ainda faz. E outros aspectos, como se, tipo, se ele fez alguma coisa além dessas duas, que é o mais comum que a gente colocou para avaliar, mas pode ser que a pessoa tenha apresentado alguma outra forma de apresentar a habilitação. Essas foram as minhas referências e é isso.